Aleluia! Eu cumprimento a todos os amados irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus e cumprimento também todos os meus amigos, todas as minhas amigas, na graça do Senhor Jesus e na paz do Senhor Jesus. Eu, neste momento, quero trazer uma breve reflexão a respeito da palavra de Deus para você. Por quê? Porque eu tenho visto muitas pessoas falarem por aí que a igreja, somos nós mesmos. As pessoas falam assim, igreja somos nós mesmos. A igreja não consiste em templos, a igreja não consiste em reuniões de pessoas, a igreja somos nós mesmos. Aí eles dizem assim, a igreja é você é a igreja. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Mas essas pessoas que estão dizendo isso, na realidade, são pessoas que não leem a Bíblia. Porque eles não têm ideia do que é a igreja que Jesus Cristo fala. A igreja que a palavra fala, eles não têm ideia. Porque dizer que a igreja somos nós mesmos não quer dizer que a igreja sou eu individualmente, ou que a igreja é você individualmente, ou que a igreja é o João, o Pedro ou o Benedito individualmente. Dizer que a igreja somos nós mesmos quer dizer que a igreja consiste em eu, você, o outro irmão, o outro irmão, o outro irmão. Somos nós uma reunião de pessoas, uma congregação de santos. Santos no sentido de separados para a obra de Deus. Não no sentido de pessoas que já morreram, etc. Santo, a palavra santo quer dizer separado. Então, quando você aceita Jesus Cristo de Nazaré como seu único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Então, uma outra forma como a igreja é chamada é corpo de Cristo na Bíblia. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Então, eu sou igreja, junto com o irmão fulano, irmão ciclano, irmão beltrano. Eu e você somos uma igreja. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio, disse Jesus. A Bíblia fala que os discípulos estavam reunidos em um cenáculo, em um lugar, e Jesus se colocou no meio. Eles estavam reunidos na onde? Dentro de um prédio, dentro de um salão, dentro de um quarto, de um cômodo, não sei. Aquilo era a igreja, o lugar onde eles se reuniram, o lugar onde a igreja congrega, o lugar onde os santos se congregam. Isso é a igreja. Se for usado para a congregação dos santos. Amém? Então eu não sou uma igreja ambulante sozinha. Eu faço parte do corpo de Cristo. O que é fazer parte do corpo de Cristo? Fazer parte do corpo de Cristo é representar a Jesus Cristo aqui na terra. Então, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que faz parte da igreja, você representa Jesus Cristo de Nazaré aqui na terra. Como é que você representa ele? Você faz a obra de Jesus Cristo aqui na terra. Você é o agente executor da obra de Jesus Cristo. Mas por que Jesus Cristo precisa de um agente executor? Porque quando Jesus Cristo estava na terra, ele iniciou uma obra grande. E ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu ao Pai. E nos deixou aqui. E quando ele nos deixou aqui, ele falou assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e etc. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele está sentado à direita do Pai e que nós, o corpo de Cristo, representamos a Jesus aqui na terra e somos agentes executores da sua obra. Como que nós executamos a obra de Deus? Dando continuidade
na obra que ele começou. Jesus Cristo começou uma obra e colocou você para dar continuidade nessa obra que ele começou. Ele podia continuar essa obra lá do céu, de onde ele está? Podia, ele é onipotente. De lá mesmo, de onde está, podia continuar a obra. Podia mandar um anjo para fazer isso? Podia. Ele podia pegar algum homem ou mulher que se santificou, que foi muito bom aqui na terra e tal, e que serviu a ele quando estava aqui na terra e que já morreu, que foi para o céu. Ele podia mandar essa pessoa aqui na terra? Se ele quisesse, ele podia, ele é onipotente. Mas não é o que ele quer. A palavra do Senhor fala que ele subiu para os céus. E ele falou para nós, que era para nós que estamos aqui na terra vivos, para que nós demos continuidade na obra dele. Lá em João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, ele faz uma oração. E naquela oração ele pede pelos seus discípulos. E ele diz assim, para os meus discípulos e para aqueles que ainda virão. Ou seja, ele não está querendo dizer que esses meus discípulos vão fazer essa obra pro resto da vida. Não, ele está dizendo, esses meus discípulos fizeram a obra agora, nessa geração. Na outra geração serão outros que farão. E na outra, e na outra, e na outra, sempre serão outros que farão. Então, para você fazer parte do corpo de Cristo, você tem que aceitar a obra que Jesus Cristo fez. Porque você vai dar continuidade a ela. Então você tem que aceitar a obra, você tem que aceitar que Jesus Cristo é Deus, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, veio em terra na forma de homem, andou por essa terra sem pecado nenhum, iniciou a obra da igreja, morreu pregado numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, mas não ficou aqui na terra andando, subiu para os céus e deixou a igreja para fazer a obra dele. Quando você crê nisso, e quando você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, então você faz parte da igreja. Está escrito assim, a todos que o receberam, foi-lhes dado poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe a Jesus é filho de Deus, quem não recebe a Jesus não é filho de Deus. Então, nós somos o corpo de Cristo, filhos de Deus, fazendo a obra de Cristo, ou seja, fazendo a obra de Deus na terra, a partir do momento que aceitamos a Jesus. Amém? Eu quero que você entenda, talvez esteja ficando, não sei se está ficando complicado para você ou não, mas eu quero que você entenda, porque pode ser que você está perguntando para mim assim, mas qual é a obra de Deus aqui na terra que Jesus Cristo fez e que ele subiu e a obra está incompleta e ele está continuando fazendo? Não é que a obra está incompleta, a obra de Jesus Cristo é completa, não é que ela está incompleta, é que Jesus Cristo fez a obra e nós continuamos fazendo a obra que Jesus Cristo fez. A obra já foi feita por Jesus, mas nós continuamos fazendo ela. E qual é essa obra? Então, nós vamos ver o que Jesus disse. Olha bem o que Jesus disse. Jesus falou assim, ó, lá em Lucas, capítulo 4, no versículo 18 e no versículo 19. Jesus falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a obra que Jesus Cristo fez na terra e quando subiu ao céu deixou para você fazer. Então Jesus deixou um Espírito, olha lá, sobre você. O Espírito de Deus está sobre você que aceitou Jesus. Para quê? Porque ele te ungiu para evangelizar os pobres. O que é evangelizar os pobres? Evangelho quer dizer boas novas. Quer dizer, ele te ungiu para você contar as boas notícias, as boas novas, para aqueles que são pobres de espírito, aquelas pessoas que não entendem, não conhecem Jesus. Então, o Espírito do Senhor está sobre você, para você
evangelizar os pobres, para você proclamar a libertação aos cativos, quer dizer, expulsar demônio, curar enfermos, libertar aqueles que são cativos de Satanás, aqueles que estão cativos no pecado. Restaurar a vista aos cegos. Então, Deus ungiu você para você restaurar a vista aos cegos. Como vista aos cegos? Pessoas que não enxergam o reino de Deus, pessoas que não enxergam a verdade, pessoas que não conseguem enxergar a obra de Deus na vida deles ou na vida de outras pessoas. Então, Deus ungiu você para restaurar, para trazer luz para essas pessoas que não veem a obra de Deus sendo feita na terra. Então, Deus te ungiu também para pôr em liberdade os oprimidos. Libertação, libertar pessoas da opressão maligna do Satanás, da doença, da enfermidade, né? Do jugo do inimigo. E para apregoar o ano aceitável do Senhor, né? Para apregoar a obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez e que nós estamos fazendo. Você, meu irmão, está sendo chamado para continuar a obra de Jesus Cristo. Você é o agente executor da obra de Jesus. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Não é para você ficar na sua casa, meu irmão. É para você congregar. A palavra fala assim, ó: não deixei de congregar como algum entre vós tem feito. É para você congregar, você só é igreja quando você está reunido com os outros irmãos, quando você adora junto com os outros irmãos, quando você ora junto com os outros irmãos, quando você intercede pelos outros irmãos, quando você cultua junto com os outros irmãos e quando você faz a obra de Deus junto com os outros irmãos. Não é para você ficar em casa, é para você ir para uma igreja, procurar um pastor, se colocar debaixo da unção de um pastor que ore por você, um pastor que te aconselhe, um pastor que te receba. E então aí você vai fazer a obra de Cristo. E aí você é igreja. Vai dar continuidade na medida dos dons que Deus te der. Porque para alguns Deus dá mais talento, para outros Deus dá menos talento. Mas Ele dá talento para todos. Você não pode enterrar seus dons. Você não pode enterrar seus talentos. Então, vai fazer a obra do Senhor, devagarzinho, na medida da sua possibilidade. Você vai ganhando uma alma aqui, vai ganhando uma alma ali. Né? Você vai orando para uma pessoa aqui, vai orando para uma pessoa ali. Você vai convertendo a sua família, orando pela sua família até que ela se converta. Amém? Eu quero chamar você para você fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero chamar você para ser executor da obra de Cristo. Eu quero chamar você para dar continuidade na obra de Cristo. Para isso você precisa aceitar Jesus, aceitar a obra dele que ele fez aqui na terra. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero dizer para você que não tem outra maneira de entrar no céu. A Bíblia fala que Jesus Cristo, daqui um dia, ele vai vir como um ladrão. Não sabemos o dia nem a hora. Ele virá sobre as nuvens. E a Bíblia fala que ele vai arrebatar a igreja dele. A Bíblia não fala que ele vai arrebatar indivíduos, pessoas. A Bíblia fala que ele vai arrebatar a igreja, o corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo vai ser arrebatado por Cristo. Vai ter uma grande festa que Jesus vai dar para o corpo de Cristo, para a igreja. E nós vamos morar na eternidade com Cristo. Quem está entendendo? Jesus Cristo falou assim: na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Então você vai morar com Cristo por toda a sua eternidade. Mas se você não aceita Jesus, se você não faz parte do corpo de Cristo, você não será levado a morar com Ele. Não pense a igreja somos nós, não é isso. Não diga a igreja sou eu. A igreja somos nós, eu, você, todos nós que fazemos a obra. Que aceitamos a obra de Cristo, que aceitamos a Cristo. Por isso, eu quero fazer um apelo para você agora.
Se você nunca aceitou Jesus, se você quer fazer parte dessa obra de Jesus, se você quer ser servo de Jesus, se você quer ter seu nome escrito no livro da vida, morar com Jesus no céu. Se você não quer, não precisa, mas você quer morar no céu? Você quer morar com Jesus? Você quer fazer parte do corpo de Cristo? Então você tem que fazer isso, que eu vou falar agora. Fecha teus olhos, ergue a sua mão e repita comigo. Fala, eu. Diga seu nome completo. Fala, neste momento, aceito Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Fala assim, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Fala, Senhor Jesus, me liberta e liberta todos aqueles a quem eu amo. Derrama sobre mim os seus dons, para que eu possa fazer a sua obra. Mostra o seu plano para mim e o seu propósito na minha vida. Entra com a sua providência na minha vida e na vida de todas aquelas pessoas que eu amo, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a todos os seus, em nome de Jesus. Amém.